Bom, oi, eu sou o Vitor da Elidrop, ele é o Bruno, e a gente vai falar um pouco sobre a nossa solução. Bom, a L-Drop, ela se propõe a fazer o serviço de pulverização agrícola utilizando drones de alto desempenho que nós estamos desenvolvendo, né? Então, qual que é o problema que a L-Drop realmente resolve para o cliente? Hoje no Brasil, o Brasil gasta muito com o controle de pragas. Então, por ser um país tropical, né, grandes extensões plantadas, e só que o grande problema é que os métodos para você aplicar os defensivos, eles estão muito defasados, né? A maioria das ferramentas elas surgiram no século passado, né, início do século passado, e não passaram por um processo tão grande assim de evolução. Então, você tem problema, por exemplo, com o avião, que ele é muito causa muito desperdício para o produtor, né? Então você vai aplicar herbicida numa área, 80% do herbicida você joga fora, porque ele simplesmente não chega na planta daninha. O trator, por exemplo, as rodas dele, né, são bem grandes, ela acaba amassando parte da produção onde ela passa, cerca de 5% na soja, aproximadamente. Então 5% que você plantou você joga fora. E tem também a pulverização manual, né? Que o operador vai lá com a bombinha nas costas e faz pulverização. Mas ela é muito lenta, né? Você não consegue cobrir grandes áreas por dia e causa muitos danos de contaminação nesses trabalhadores, né? O pessoal operacional às vezes eles não usam EPI, não seguem os procedimentos corretos de aplicação. Então, buscando trazer um veículo que fosse mais apropriado para a pulverização de defensivos, nós estamos desenvolvendo o H25. Ele é um drone de alta capacidade de carga, então ele leva 15 quilos no voo, ele decola com 15 quilos de carga, e possui uma autonomia de até 2 horas de voo. Então, por que ele tem que ter esse desempenho? Porque no Brasil nós temos propriedades muito extensas, né, e pulverizamos uma área muito grande todos os anos. Então, se você tem um dronezinho, por exemplo, como os elétricos que você tem no mercado, eles não têm nem a autonomia de voo para você conseguir cobrir grandes extensões de área por dia, né, muitos hectares, e você tem problemas com baterias, né? Você faz um voo de 15 minutos, bota bateria para recarregar. Então você tem que ter um jogo enorme de baterias para poder trabalhar o dia inteiro e ainda assim você faz alguns poucos hectares, vai, entre 5 a 10 hectares por dia. Isso daí é muito pouco, né? A maioria dos clientes de propriedades de médio a grande porte, eles necessitam de pelo menos 100 hectares por dia pulverizados. Então é uma dor bastante grande do cliente, ele não consegue usar um drone que tem hoje no mercado, né? Não consegue utilizar a principal vantagem de um drone, que é toda a precisão, né, do controle dele por GPS, de você poder programar cada ponto que você vai pulverizar e pulverizar só o pouquinho de defensivo que você precisa na planta daninha, na praga. Hoje, por exemplo, um custo de aplicação médio aqui no estado de São Paulo é R$ 35 por hectare, para você chamar um avião, por exemplo. Só que o custo do defensivo que é aplicado por hectare, às vezes ultrapassa muito além disso. Então você tem aí defensivos que chegam a custar 70, 100 reais por hectare. Então se o produtor consegue aplicar somente onde é necessário, é uma economia bastante grande que ele tem no fim do mês. E é justamente a isso que a gente se propõe a fazer. E também um dos principais pontos da gente ter resolvido desenvolver um drone praticamente do zero foi porque não tem no mercado alguma coisa que você consegue comprar direto da prateleira e usar para pulverização agrícola. Ou você tem drones que são direcionados principalmente para filmagem, eles não têm a capacidade necessária, ou você parte para drones militares, que eles têm um custo tão elevado que inviabiliza o negócio. Então, não tem nada no meio termo voltado especificamente para a agricultura ainda. Bom, e a importância de você fazer protótipos quando você está desenvolvendo um produto, no meu ver, tem dois motivos principais. O primeiro é que você tem que realmente confirmar se aquelas informações que você coletou na fase de entrevistas, que você acaba desenhando um produto para o cliente baseado no problema que ele tem. Só que quando você faz esse produto baseado nessas informações, nem sempre é o que o cliente realmente está querendo comprar, o que ele precisa para resolver o problema dele.
Então é por isso que você tem que voltar no cliente com a solução que você imagina para realmente confirmar se o que você está fazendo está no caminho certo. E é aí que entra a questão do protótipo de guardanapo e o protótipo de baixa fidelidade. Você vai verificar se você está indo no caminho certo antes de construir o protótipo de função crítica e gastar mais dinheiro. E o segundo motivo que eu acho muito importante a prototipagem é porque errar custa muito caro, principalmente quando você já está nas fases mais avançadas do seu projeto. Então, é importante errar no começo e corrigir enquanto isso é barato e é fácil de fazer, do que quando você já está, que nem no nosso caso, já está com o drone voando, mas aí ele cai, isso gera atraso, você não consegue cumprir os prazos que você prometeu para o seu cliente, você perde até um pouco de reputação por causa disso, é bem complicado. Então, no meu ver, são esses dois motivos principais. Você tem que confirmar se suas hipóteses são válidas e usar esses protótipos para aprender o caminho certo logo no começo e errar menos quando você estiver mais perto do final do seu projeto. Sim. E só complementando, né, o que o Vitor falou, é muito importante também você verificar os requisitos, né? Porque às vezes você pensa que o cliente quer uma coisa e ele quer outra coisa totalmente diferente, ou você pensa num extra que você coloca no produto, às vezes gasta uma porrada de dinheiro, mas que o cliente não vai ver valor. Um exemplo assim nosso de quando a gente estava fazendo entrevistas e foi para essa fase de validação com o protótipo de baixa fidelidade, era quanto à questão do mapeamento, se a gente precisava ter um mapeamento já embarcado nesse drone, ou se a gente poderia simplesmente terceirizar uma outra empresa e, né, pagar mais barato, não ter que fazer todo o desenvolvimento. E isso daí foi muito importante, porque a gente confirmou essa hipótese de que não agregava valor ao drone ter as funcionalidades de imagem e aplicação, né, do defensivo. Então isso daí, por baixo, você economiza, por exemplo, 4, 5 meses de projeto. Então é uma economia bastante grande que você faz, né? De não ter um requisito que seu cliente não dá valor nenhum. Para escolher quais as funções eram mais essenciais na nossa solução, a gente partiu de uma análise estatística bem simplificada das respostas que a gente teve na fase de entrevistas. Então eu lembro que a gente colocou todas as respostas num Word e foi pintando o que repetia mais, a gente ia pintando a mesma cor. E no final a gente fez, esses 4 itens aqui foram os que mais apareceram. Aí eu lembro que era ter mais precisão, ter um desempenho bom do equipamento, aí ter agilidade e disponibilidade do serviço. Porque eu lembro que um problema que era muito relatado é que, principalmente os produtores menores que não tinham os equipamentos, eles tentavam alugar um trator ou contratar um avião para fazer a pulverização na área deles e não encontrava. Tipo, a previsão era para daqui 2 meses ele conseguir ter a sua área pulverizada, né? Só que nesse tempo a praga já ia ter comido tudo. Então isso era um problema muito grande para eles. Aí beleza. Como que a gente traduziu isso em requisito da solução? Como fala? Precisão e desempenho são requisitos especificamente do drone. Como que a gente desenha as pás, qual motor que a gente coloca, qual controlador que a gente vai usar, para que ele voe e consiga atender a área de acordo com o que o cliente falou. Que no nosso caso era para atender uma área de 500 hectares por semana. Já a parte de o serviço está sempre a solução está sempre disponível e a questão da agilidade e da disponibilidade a gente resolveu no modelo de negócio, que a gente encontrou que a prestação do serviço seria a melhor forma de conseguir resolver esses 2 problemas. Então isso a gente transformou em função da nossa solução. Então, e para confirmar isso, aí beleza, a gente bolou uma ideia e para confirmar isso a gente montou uma apresentação em PowerPoint para explicar para os nossos clientes, o pessoal que a gente entrevistou na fase de entrevistas, como que seria, como que a gente estava pensando em fazer essa solução. Então esse foi o nosso protótipo de guardanapo. E depois no de baixa fidelidade nós fizemos um aplicativo, né? Porque como o nosso é um processo de serviço,
às vezes era um pouco difícil da pessoa entender como ia funcionar a dinâmica geral, sabe? Ah, como que eu vou contratar esse serviço? Como que eu vou acionar vocês quando eu precisar da minha área pulverizada? Como que eu vou ter acesso depois aos dados que você gerou com esse drone para eu ver a qualidade da aplicação? Então, tudo isso daí a gente montou um mockupzinho de aplicativo e nós mostramos para possíveis early adopters, né? Então, eles avaliaram, né? Foram vendo como funcionava e a gente via o que eles entenderam da solução, ficava claro, era realmente aquilo que eles queriam. Isso daí realmente confirmou a nossa hipótese. Então, pô, tá claro de entender, o modelo de negócio para de pé, temos uma solução tecnológica, aí sim só que a gente pode partir para o protótipo de função crítica. Bom, e como saber se uma função é realmente crítica para a solução? Bom, o jeito mais fácil de verificar isso é perguntar para o cliente se ela vai fazer falta. Porque você vai ver que o que você imagina para o seu produto quase nunca é o que o cliente realmente quer nele, entendeu? Porque, por exemplo, quando a gente foi ouvir e descobrimos todos os problemas que eles tinham, a gente pensou num drone super mirabolante que faria todo o serviço automaticamente, que ele já ia tirar a foto da lavoura, identificar a praga e fazer a pulverização. Era um negócio perfeito, assim, de outro mundo. E o problema é que na hora que a gente foi montar o protótipo, até mesmo no de guardanapo, a gente viu que quando a gente ia mostrar para o cliente nossa ideia, ele falou, não precisa de tudo isso. A gente quer só o que faz a pulverização lá, onde o avião não faz. Você não precisa nem se preocupar em concorrer com o avião. O avião, por exemplo, não consegue fazer na beira da estrada ou perto de área de proteção ambiental. Então você vai lá e faz com o seu drone, que aí você já resolve um problema que ninguém está resolvendo. Já é um mercado gigantesco já. Então, aí você tem que focar nas funções que são realmente essenciais. Tipo, e você descobre isso perguntando pro cara. Fala assim, se não tiver isso aqui, você ainda vai comprar? Aí, dependendo da resposta dele, você avalia. Eu não sei uma fórmula certa de como fazer isso, mas o jeito que a gente fez foi perguntando mesmo pro cliente. E sem contar que quanto mais funções você eliminar do seu produto, quanto mais features você tirar, mais simples é de você construir. Só tem que e mais rápido é de você colocar ele no mercado e avaliar se está realmente gerando valor para o cliente e se ele está te pagando por isso. Sim. Ainda mais nessa fase, né, que a maioria das startups se encontram no AWC, né, desenvolvimento de protótipo e querer lançar, né, no mercado. É muito importante você fazer o pouquinho que você faz, né, encontrar o que realmente é o core da sua empresa e focar nesse core e depois ir crescendo pelas beiradas, né? O que muita startup tem, assim, a gente tinha essa mentalidade no começo, era de chegar já oferecendo uma solução ponta a ponta que resolvia toda a jornada do cliente, né? E não é assim, né? Você tem que focar primeiro num pontinho, se consolidar muito bem, e depois você vai integrando novas tecnologias nele, né? À medida que você está mais consolidado no mercado, né? Não querer já chegando resolvendo todos os problemas da vida do cliente, porque provavelmente você não vai resolver nenhum e não vai agradar ninguém, né? Então tem que tomar esse cuidado aí. Bom, e como que a gente apresenta, né, os protótipos para os clientes, seja um protótipo mais de baixa ou um protótipo de função crítica, né? É muito importante você saber selecionar. Na fase de entrevista você conversa com muita gente, né? Às vezes pessoas mais variadas, né? No caso nosso a gente conversou muito com agrônomo, com fazendeiro, cozinheiro, com pessoal pesquisador, por exemplo. E você tem que dar uma filtrada e ver quem são aquelas pessoas que mais demonstraram interesse e que estariam de repente dispostas a pagar pela sua solução, nem que ela não esteja assim, né, 100% pronta, ela está com uma necessidade tão grande que ela precisa comprar alguma coisa para tentar resolver o problema dela. Então é importante você ter, desde a fase das entrevistas, você já ir mantendo um laço com essas pessoas, sabe? Fazendo uns follow-ups, dando atualizações, estamos fazendo tal coisa. Porque esses caras, sim, dão uns feedbacks importantes no desenvolvimento, sabe? Então você chega para ele, olha, cara, eu
vou fazer uma adaptação aqui, o que você acha, como que impacta na solução. E esse feedback é muito importante, sabe? Você saber escolher quem vai ser as pessoas que vão degustar esse seu protótipo, né? É muito importante, porque o feedback é extremamente valioso. Então, vira um processo de cocriação, né, entre o cliente e a startup, e você consegue ir refinando seu produto, né, e tendo realmente feedbacks válidos para construir a sua solução. Bom, e como que a gente preparou o pedido de compra da WC? O nosso, como a gente estava desenvolvendo um helicóptero, a gente estava pedindo dinheiro para fabricar um helicóptero, foi bem difícil porque a gente teve que provar que a gente meio que sabia o que estava fazendo. A gente teve que colocar, foi um documento bem extenso, a gente colocou tudo que a gente já tinha feito, qual que era o nosso progresso até então, e a gente colocou quais eram os passos e como que a gente ia usar cada centavo daquele recurso. Então, deu bastante trabalho, mas foi bom para a gente entender coisas que a gente não tinha entendido ainda do nosso próprio projeto. E aí a gente conseguiu realmente verificar se a gente realmente precisava daquelas coisas, né, que a gente estava pedindo. Então a gente começou com um orçamento muito grande e a gente foi filtrando, sabe? Foi enxugando para lá. Você realmente precisa disso? Não, não precisa, então vamos tirar. E foi assim, tipo, a ideia era realmente construir alguma coisa para mostrar que é possível fazer um drone na configuração que a gente está propondo. E o que eu acho que não pode faltar é um planejamento bem detalhado, tipo, falando, ó, eu vou usar esses R$10 aqui para comprar tal coisa, porque isso vai servir para isso, e mostrar como que isso se relaciona com a função crítica do seu protótipo, já que é esse o objetivo desse recurso, né? Então, é basicamente isso, é mostrar em detalhes como que você vai usar esse dinheiro. Sim. E não pode ter ponta solta, né? Então, que nem o Vitor falou, tudo que você está pedindo tem que servir a algum requisito que você mapeou. Então, vou pedir algo que é um suporte para ajudar em tal coisa, sabe? Não, você precisa focar no requisito, que é justamente isso que enche o olho de cliente e que faz o negócio para frente, sabe? E tá muito bem e tem que estar muito bem estruturado, né, nesse plano. Exatamente, né? Quais foram os insights que você tirou de toda essa fase de entrevista, fase de validação com protótipos de baixa fidelidade e no que vai combinar no seu e realmente mostrar que você sabe o que você está fazendo, né? É bastante complicado, assim, muita coisa que a gente faz e se você não sabe manusear corretamente o que você está fazendo, você tem muito prejuízo, sabe? De ir aprendendo tem material que é consumível, então, por exemplo, você faz no nosso exemplo aqui, a gente faz, se fizer uma laminação de fibra de carbono errada, é muito dinheiro jogado fora, sabe? Então é bom você ter uma noção do que você está fazendo, né? Ter consciência se você tem condição de construir isso, se você, que tipo de serviço você precisa terceirizar para fora, né? Que também tem um custo bastante alto, né? Na maioria das vezes. E um negócio que a gente apoiou bastante. No nosso caso, a gente é uma startup que faz hardware, né? E é muito difícil lidar com o fornecedor. Tipo, você tem que se planejar que os caras vão atrasar e o processo de compra é tão burocrático, é tão demorado que, no caso dos fornecedores, né? Parece que o fornecedor não quer te vender. Tipo, a gente precisava comprar alumínio, era um sacrifício para comprar alumínio. E isso acabou atrasando bastante a gente. E é um negócio que você tem que colocar no seu planejamento. Tipo, as pessoas vão te decepcionar, vai atrasar seu projeto por causa de um negócio que você não consegue controlar. E isso tem que estar na sua conta, porque quando você leva isso em consideração, você repensa se algumas coisas realmente são essenciais. E você saber exatamente como que você vai usar os recursos, em qual ordem, quando você vai precisar, facilita bastante a sua vida. Ainda mais nessa fase que a gente está, né? Vocês estão de startup, né? Ainda muito pequeno, volume muito pequeno. Às vezes o fornecedor nem quer te atender, porque para ele não compensa vender uma barra de 1 metro de alumínio, sabe? Ele vende tonelada de alumínio para Volkswagen fazer motor, por exemplo. Então, vendedor te enrola para te dar orçamento. Pessoal que usinagem, nossa, quem precisar de usinagem, pelo amor de Deus, confia muito bem no cara que você está contratando, porque os caras enrolam. Outro problema que a gente tem também, né, da questão que a gente teve, no caso, da questão do endereço de faturamento, né, lá
lá da fundação, tinha... vendedor não entende que o endereço de faturação é uma coisa, endereço endereço de faturamento é uma coisa, endereço de entrega é outro, e aí, era coisa que o nego mandava lá para São Paulo, a gente tinha que fazer o cara ir lá buscar encomenda e entregar pra gente aqui, então é uma fase assim, bem desgastante para quem faz hardware, assim, é uma fase bem punk, você conseguir realmente, né? Então, que nem o Vitor falou, planejamento é essencial, tem que ser muito bem feito. Bom, e o que mudou hoje em relação ao primeiro protótipo de função crítica? Na prática, a gente ainda está nesse protótipo de função crítica, porque apesar da gente ter conseguido muito avanço no nosso protótipo, a gente também encontrou um monte de problema que a gente não imaginava que poderia existir quando a gente estava na WC. Então, nosso projeto ele é dividido basicamente em duas partes. A parte de mecânica, que é o helicóptero em si, o drone, e a parte do sistema de controle, que são as placas que vão controlar o voo e o posicionamento dele através do GPS na lavoura. Então, eu trabalho na parte de mecânica e o Bruno trabalha na parte eletrônica. A gente viu que a gente precisava testar a parte de eletrônica na prática, voando mesmo. Então, uma coisa que a gente fez foi dar um passo atrás, na verdade, e trabalhar nesses testes usando drone elétrico, como esses que tiram fotos. Então, a gente fez um drone pequenininho, assim, bem barato, coisa de R$500 que a gente gastou para montar ele, porque era só para testar mesmo, que a gente tinha que validar as nossas hipóteses e mostrar para o cliente mesmo quais eram as funções que ele teria, né? Então, a gente partiu para esse teste. Isso consumiu 2 meses, que foram muito importantes, porque permitiu que a gente aprendesse muito mais sobre o nosso sistema de controle e, através disso, a gente já conseguiu resolver problemas que nós teríamos no drone principal, no que é realmente o de função crítica, na parte mecânica do drone de função crítica. Bom, e esses testes com o drone elétrico pequeno fizeram a gente perceber que daria para a gente usar esse sistema de controle que a gente já tem pronto para entrar no mercado logo, porque a gente percebeu que se a gente não começar a vender, a gente vai fechar, a gente vai falir e até o final do ano tem que entrar dinheiro, porque senão a gente não vai conseguir continuar no desenvolvimento do projeto. Então, para isso, a gente usou esse sistema de controle para montar um drone elétrico um pouco maior que esse que está aqui atrás. Ele vai ser usado para fazer aplicação em controle biológico, que é um nicho de mercado no controle de pragas, é um nicho do controle de pragas que precisa de equipamentos com capacidade muito menor do que o de pulverização de defensivos químicos, entendeu? E isso vai fazer entrar caixa para a gente e vai nos permitir também, isso vai fazer entrar dinheiro na nossa empresa e vai permitir a gente realmente emitir nota fiscal, colocar para rodar toda a máquina operacional da empresa também. Então, uma outra coisa que vai ser muito importante para validar com esse drone é toda a modelagem de processo que a gente fez, né? Todos os nossos processos foram modelados por uma tese de mestrado aqui da universidade, então seria muito importante a gente conseguir realmente validar ele, né? Porque basicamente os processos não alteram tanto utilizando esse outro modelo. Então a gente já conseguiria chegar com o drone, com o protótipo de função crítica, já com todos os processos realmente validados no mercado, e seria só um salto tecnológico e permitiria a gente aplicar muito mais defensivo em um dia, né, dar um ganho de produtividade enorme, e aí sim, né, começar a realmente escalar a empresa, né, tendo todo esse poder de aplicar, né, tendo toda essa capacidade para aplicar. Bom, e de recomendação para o pessoal que está agora na parte que vai começar a fazer os protótipos e oferecer para os clientes, sei lá, acho que a palavra não é perseverança. Perseverança é muito motivacional. Coaching. Sei lá, e a recomendação que a gente tem para o pessoal que está nessa fase agora de começar a construir protótipo e apresentar para o cliente é de não desistir mesmo, porque
uma coisa que é certeza é que vai aparecer problema, você vai ter que voltar, dar 3, 4, 5 passos para trás e se você chegou até aqui, você sabe que a solução que você está propondo resolve alguma coisa de verdade e que tem gente disposta a pagar por isso. Então, você tem que fazer isso dar certo, tipo, e dá trabalho, não é nada fácil, não tem porquê Se fosse mentir. fácil, outras pessoas estariam fazendo, né? Então, Hoje mesmo a gente foi testar uma função do drone e ele caiu, tipo, e quebra, aí você tem que voltar, refazer a peça que quebrou, pensar por que não deu certo, aí você tem que ir lá na sua lista de requisitos para essa peça e tentar descobrir o que você fez errado porque ela não aguentou a condição que ela tinha que aguentar. Mas é assim mesmo, isso é normal, acontece todo dia. Então, e em qualquer empresa, qualquer desenvolvimento de produto acontece. As pessoas têm que voltar e refazer o que está errado e testar, né? Então, é basicamente isso. Até mesmo, isso é uma das coisas que os protótipos ajudam, né? Porque quanto mais cedo você erra, mais barato fica consertar esse erro. Então, é um negócio que eu falei antes. Bom, então é isso, tipo, tem que resolver um problema por dia e continuar e oferecer para o cliente e principalmente tentar vender, porque se você não vender, a empresa não vai parar de pé. Então, acho que esse é o principal, é levar um negócio minimamente aceitável que o cliente vai estar disposto a pagar. E recolher feedback, ver o que pode melhorar e continuar nesse processo. Bom, você tem alguma coisa? Bom, e uma última dica, assim, também que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é para vocês sempre, assim, tentarem aproveitar ao máximo o período aí no AWC, né? Sempre seguir, né? Tentar entender os pontos dos mentores, eu acho que isso aí é muito importante, porque na fase que vocês estão, com o acompanhamento que vocês têm, sai bem barato errar, né? E hoje, aí que a gente já, né, passou para a WC, assim, você erra hoje na rua aí, né? Vai dar tapa a cara a cliente e é complicado, sabe? Não é tratado com o mesmo carinho, né? Com tudo que o pessoal aí tenta ajudar a gente, né? Então é bem diferente, sabe? Às vezes a gente acaba até, sabe, sendo um pouco teimoso, né? A minha ideia é a melhor, sabe? Tipo, startup sofre muito com isso, né? Com o ego de criador, né? Então acho que tem que ter mente aberta mesmo, sabe? Saber ouvir, saber como aplicar, né? O que é ensinado no contexto, no dia a dia, né? Da empresa de vocês, né? Cada empresa é uma empresa, atua num ramo diferente, faz coisas diferentes, então acho que cada uma tem que adequar esses ensinamentos à realidade do dia a dia. E é isso, sabe? Às vezes acaba não sendo. Como eu posso dizer? Às vezes as pessoas acabam se frustrando, né? Ao longo do próprio AWC, vocês podem ver aí que provavelmente já teve startup que já desistiu, ou às vezes aqueles dias que você não consegue ter uma evolução tão grande, né? Fica meio assim, pô, a gente não evoluiu, não gostaram muito do que a gente fez, mas assim, é um processo de aprendizado normal, sabe? A questão de enviar o documento para aprovar, né, a verba do protótipo de função crítica. Também, né, vai passar por iterações, não levem isso para lado pessoal nem nada do tipo, né? Tentem entender os pontos e corrigir, né? Isso é muito importante. Vão ser algumas iterações até você conseguir realmente provar que tudo isso que você está querendo fazer para de pé. Mas foi muito gratificante todo o período que a gente teve aí com a WC, sempre tivemos muito suporte. Até hoje temos suportes aí dos mentores, todo mundo que foi apresentado para a gente via WC. Foi assim, o programa mais completo de empreendedorismo pelo qual a gente já passou. E é muito legal, sabe? Vale muito a pena, não desistam, vão até o fim aí, vão expor o protótipo de vocês aí na feira final aí da WC, lá na Poli, que é bem gratificante, é bem bacana. Beleza. Beleza? Falou! Falou, galera. Até mais.